Bom dia, pessoal. Me ouvem bem? Bom dia, Saído. Cauane, bom dia. Tudo certo? Então tá, vamos começar. Estão me ouvindo bem? Já estamos gravando, está sendo gravado. Tanto o nosso backup quanto o nosso BBB. Antes da gente iniciarmos o nosso capítulo, nosso último capítulo antes da avaliação, queria perguntar se vocês querem perguntar alguma coisa do que nós já demos até hoje, inclusive exercícios. Algum ponto do exercício que não ficou claro? Nenhum problema? Sugestão? Não deixem acumular. Não é difícil, mas é que tem bastante informação, né? É importante que vocês olhem o exercício, que é a base em 99,9% da nossa avaliação. Nenhuma pergunta? Lembro também que eu não estou carregando vocês. Vocês estão bastante, pelo menos quanto à minha disciplina, com bastante folga. Então eu digo para vocês, não deixem atrasar, né? Bom, eu digo assim, ó, infelizmente vocês não têm perguntas. Eu digo infelizmente. Por quê? Porque eu gostaria de poder sentir onde está o problema de vocês, e aí eu poder identificar até mesmo onde eu não fui claro nas informações, né? Se deixar só para avaliação, aí não tem condições. O ideal é que ao longo do nosso processo, vocês fossem fazendo pelo menos um de cada vez, fosse apresentando, eu fosse tirando as dúvidas e aí cada vez ia mais sedimentando aqui nossos conceitos, nosso conhecimento. Em função disso, vamos para frente e vamos fazer um bom dia então daqui para frente, com o nosso novo conceito. Então eu vou aumentar esse nosso quadro aqui, só para retomar o que a gente tinha falado nosso último encontro, que nós tínhamos resolvido como é que se calcula o custo de capital de terceiros. Então a gente viu a fórmula, que na verdade o custo de capital de terceiros é para saber quantos por cento de juros, né, nós estamos pagando. Então, lembrando bem, a fórmula é a fórmula mais simples que tem. Para a gente saber o custo de capital terceiros antes do desconto do imposto de renda, né, é pegar os juros, que no caso são as despesas financeiras, dividido pelo passivo oneroso, né? Ou, na prática, seria aqueles juros que a gente, se fosse comprar uma camisa, fizesse em 10 vezes, ele ia me dizer quanto que eu pagaria por mês, eu ia pegar o valor da camisa, né, e dividir pelos juros que eles estão me cobrando. Como essas despesas financeiras provenientes de empréstimos, financiamentos e debêntures, elas são dedutíveis para fins de imposto de renda, ou seja, o governo me permitiu que eu jogasse essas despesas antes do cálculo do imposto de renda para diminuir o meu lucro para pagar menos imposto de renda. E assim eu faço. Então eu tenho um ganho fiscal, eu tenho uma moeda fiscal que em determinado momento eu posso abater do quanto eu tenho que pagar de imposto de renda no resultado final. Então, no fundo, o custo desse empréstimo para a empresa final vai sair um pouco mais barato. Foi isso que a gente, então, é tirar, depois do cálculo de juros sobre o principal, que a gente calcula, tirar a alíquota do imposto de renda. Se for 25%, é menos 25% sobre aquele valor, daquela taxa que eu vou pagar.
Então, isso aí a gente viu as fórmulas, né? Viu como calcula, a gente foi simplificando essas fórmulas, né? E aí chegamos nessa taxa aqui de 9%. Está aí nos slides, a gente já discutiu bastante no nosso último encontro. Agora, eu vou me preocupar como é que calcula esses 18,5%. Então é o seguinte, não é fácil, não é nada difícil, ela é uma taxa tabelada, mas eu queria explicar para vocês a origem, da onde que vem esse cálculo, né? Então, como é que eu calculei? Então, ele pediu, então houve um investimento dos sócios de 10.608 e chegamos a uma taxa de 18,5% ao ano. Como é que a empresa calculou isso? Ou seja, aquela velha história. Alguém quis botar dinheiro dentro da minha empresa, eu como investidor, perguntaria qual seria a minha remuneração, quais seriam os dividendos que vocês vão pagar durante o ano? E eu preciso dar uma resposta, eu preciso calcular. E é esse o cálculo que a gente vai ver. Perfeito? Então hoje o nosso compromisso é ver esse cálculo aqui. Então eu quero dizer para vocês que o cálculo do custo do capital próprio, existem várias fórmulas de calcular, né? Então tem, por exemplo, o método fluxo de caixa descontado os dividendos futuros esperados pelo mercado, e tem esse aqui, o modelo de precificação dos ativos, que é muito conhecido como CAPM ou KPM, né? Então, o que a gente vai utilizar é essa fórmula aqui, ó, que é muito mais prática, que é usado no mercado atualmente. As outras também são usadas, né, mais para ter mais uma informação, mas nós vamos ser mais objetivos. Vamos utilizar este modelo, que é o modelo que a gente vai utilizar na prática. Então, como é que a gente calcula esse modelo? Através de uma fórmula, né? Então, vamos ver. Embora tenha muitas informações, vamos devagarinho conversando com ela, que ela tem todo um tabelamento e não tem nada de complicação, tá certo? Então, vamos ver aqui primeiro. A origem dessa fórmula aqui, ó, do CAPM, foi criada por Sharpe lá e Linkner, né, em 1965. Então, isso aqui, essa fórmula, essa primeira fórmula aqui, ó, é uma fórmula que foi criada em mercados consolidados, aquela que tem uma economia estável, onde a inflação praticamente é zero. Então, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. Embora a inflação hoje dos Estados Unidos esteja com a tendência de alta, mas a média dele durante muito tempo é entre 1,6% e 2% ao ano, né? Então, o que fizemos nós brasileiros aqui? Ou seja, mercados não consolidados, como é o nosso caso, onde tem uma economia instável. Então, nós utilizamos a fórmula dele e fizemos uma adaptação, que é essa segunda aqui, ó. Então, a gente adaptou, o Brasil adaptou, pegou essa fórmula, que a gente vai ver depois em detalhes como é que se calcula, e acrescentamos uma variável, o risco do país. O que é esse risco do país? É incluir aí, basicamente, inflação, incluir, por exemplo, a incerteza dos problemas políticos, dos problemas econômicos. E como é que a gente utiliza isso aí? Existem empresas, né? Empresas que divulgam essas informações. São empresas que não têm nenhuma participação com o governo e elas calculam esses coeficientes para nós e nós vamos utilizar, né? Eles têm todo um cálculo, esse cálculo realmente é um cálculo bem sofisticado, onde eles incluem índice de como é que as pessoas vivem, né? O IDH, né? Índice de desenvolvimento humano, risco político, risco financeiro. Então eles calculam isso para isso, é facilmente divulgado e facilmente encontrado. Tá certo? Então o que a gente precisa saber até agora que eu estou falando é o seguinte: a gente vai, para calcular o custo do capital próprio, eu vou me basear na fórmula do CAPM, ou KPM, como alguns dizem, e vou adaptar ao Brasil, inserindo, no primeiro momento, risco país, onde eu vou pegar uma fórmula, os dados americanos, e ajustando ao nosso país. Então, esse é o primeiro momento.
Depois a gente vai ver cada um dessas variáveis aí. Algum problema? Se tiver algum problema, vocês, por favor, falem no áudio aí que eu não estou vendo vocês. E vamos continuar. Ainda, alguns autores, e foi o qual eu me baseei, eles aperfeiçoaram mais ainda. O Brasil, em função de muitos estudos, né, de mestrado e doutorado, eles ainda aprimoraram essa fórmula do Sharpe e do Lintner. Né? Além de botar o risco país, a gente colocou mais duas variáveis, que é a inflação do Brasil e a inflação dos Estados Unidos. Então são várias informações que a gente só precisa utilizar a fórmula e essas informações, todas elas estão tabeladas. Praticamente não tem complicação nenhuma. Eu vou me ater aqui e explicar para vocês a origem dela, mas no uso do dia a dia é apenas colocar, a gente sabe quanto que tem, qual é os indicadores de cada função dessa aí e vamos colocar e aplicar. Uma fórmula simples, né? Somar e diminuir. Então nós vamos usar essa chamada taxa nominal do Brasil. E ainda, em alguns momentos, em cálculo mais sofisticado, quando a gente quiser saber a taxa real, é aquela taxa onde a gente tira a inflação. Mas no nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com taxas nominais, para a gente ter uma noção mais próxima. Então a gente pode trabalhar, importante essas duas, às vezes é importante a gente saber qual que é o nosso ganho real, ou seja, a gente muitas vezes pensa que está ganhando, quando tira a inflação, vê que a gente está ganhando bem abaixo da inflação. Por exemplo, simplesmente um exemplo. Hoje a nossa inflação anual está beirando aí os 5% ao ano. Quanto é que está pagando aí? Quanto é que está pagando a inflação? A poupança. 2,5. Vamos fazer 2,5 aí. Agora vocês imaginam. Então eu sou remunerado em 2,5. Aí eu pergunto, qual que é o ganho real? O ganho real é quando a gente tira a inflação. Né? Aí imagina só, fazendo a grosso modo, 5 menos os 2,5, nós estamos perdendo 2,5%. Então nós não estamos cobrindo nem a inflação. Então é um estudo que a gente também faz. Mas vamos deixar isso aqui num segundo plano e vamos trabalhar com as taxas nominais, né? Que são as informações que a gente vai buscar no mercado. Tá? Mas é importante a gente guardar, principalmente quem vai trabalhar no mercado financeiro, é bom guardar essas duas fórmulas aqui. Bom, continuando. Então, o que eu quero explicar para vocês? Então, essa aqui, ó, o que é o CAE? CAE é o custo de capital de terceiros. É custo de equity, né? Custo de capital próprio. Custo de capital próprio, de equity, de patrimônio líquido. Então, o custo de capital próprio, é o que nós vamos calcular, é o CAE, vamos chamar de CAE, ele é composto dessas siglas aí. Vamos entender um pouquinho cada uma delas. O que é o RF? É chamada risk-free em inglês, né? Ou seja, risk-free, taxa livre de riscos. O que é essa taxa livre de risco? Eu quero, antes de informar para vocês, que esses que está aqui em negrito, em preto, aqui, ó, são informações que nós vamos pegar internacional, as taxas de mercados equilibrados. Depois, ao trazer para o Brasil, nós vamos incluir estas informações aqui, que aí a gente vai ter uma taxa adaptada ao Brasil. Então, nesses primeiros momentos aqui, nós vamos buscar informações internacionais. Então, o que é a taxa livre de riscos? Aqui está o nosso conceito, taxa juros médio dos últimos taxas de juros médias dos títulos públicos dos Estados Unidos. São chamados de T-bonds, com maturidade de 10 anos. O que significa isso? Vocês já ouviram falar em tesouro direto? Tesouro direto nada mais é do que o governo emitir um título que o governo quer buscar dinheiro, então ele emite esse título e vende para nós a longo prazo, né, chamado tesouro direto. São títulos do governo do Brasil, que são títulos cujo risco é baixíssimo. Por isso que a gente diz assim, taxa livre de risco. Não é risco zero, mas se algum momento o governo deixar de honrar seus compromissos, efetivamente nós estaremos muito mal. Então a probabilidade disso acontecer é bastante difícil. Então essa taxa de risco que a gente vai pegar, que seria chamado
Treasury Bonds, né? Esse T-Bonds quer dizer Treasury Bonds, é títulos do Tesouro Americano, com prazo de 10 anos, que é muito parecido, que é igual praticamente, os títulos do Tesouro do Brasil. Só que nós não vamos pegar, porque a gente quer primeiro ter uma influência de uma economia estável e depois a gente adapta ao Brasil. Onde a gente pega isso? Então eu vou fazer uma tabela, eu tenho uma tabela, depois eu vou mostrar para vocês. Hoje está variando aí esse título, essas T-bonds aí, uma remuneração aí em torno de 2,5% ao ano. É um título bastante baixo assim, em função da sua liquidez e em função da sua segurança. Então isso eu vou depois tabelar para vocês, vou deixar uma tabelinha, uma cola para vocês e não tem que se preocupar. Então a primeira informação está morta, está tranquilo, está fechada. O que significa isso aqui? Significa que é um indicador que eu vou buscar. Como é uma taxa aderente de 10 anos, e como essa informação aqui é uma informação de longo prazo, então essa taxa não tem muita variação, né? Pode ser, hoje os Estados Unidos está passando por algumas variações de taxa de juros, mas se a gente olhar num prazo de 10 anos, praticamente ele fica variando nesses níveis aí, né? 2,5% mais ou menos. Já chegou a 4%, etc., mas num período longo ele está entre 2 e 2,5%. Então está resolvido esse problema. Mas o beta eu vou deixar por último, que é uma informação um pouquinho mais longa, que vai dizer que mede, é um coeficiente que mede o risco da empresa. Tá? Mas isso nós vamos ver como é que se calcula isso aqui. Uma segunda informação, que é o RM. O que é o RM? É a taxa que vem do retorno da carteira de mercado. Então é a rentabilidade média do mercado de ações nos Estados Unidos, em determinados períodos. Então a gente sabe mais ou menos, é a mesma coisa aqui, ó. Embora nós não pegamos as nossas variações, mas esse RM é retorno de mercado, né? Acho que é return market, né? Retorno de mercado. Que na verdade é o que espelha, por exemplo, aqui no Brasil, é a Bolsa de Valores, chamado B3. B3 porque Brasil é a Bolsa de Valores do Brasil, né? É Brasil, B3 é B de Brasil, B de balcão e B de não sei o nome a outra, acho que B3 é... Alguém pode olhar na internet aí para mim. B3 é porque era chamada de Brasil. Acho que, se não me engano, o primeiro B é Brasil, o segundo B é Bolsa e o terceiro é Balcão. Ou seja, a B3 é a antiga Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, é o que representa a Bolsa no Brasil. Então o RM, essa NICE aqui, são rentabilidades que a gente utiliza durante os últimos 10 anos. A gente pega assim, olha só, pega os últimos 10 anos e vê qual foi a rentabilidade que aconteceu na Bolsa dos Estados Unidos. Que seria a mesma coisa se a gente pegasse aqui a nossa B3, ou a antiga Bovespa, e fizesse aí quanto é que deu a rentabilidade nos últimos 10 anos. Então, só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos tem uma informação dos últimos 50 anos do comportamento da Bolsa. E observa-se que foi em torno de, se não me engano, 8% mais ou menos. Então, 8% lá nos Estados Unidos, né? Então, em média, nos últimos 10 anos, a Bolsa dos Estados Unidos tem girado em torno de 8%, mais ou menos. Tá certo? Então, outra informação fácil que eu vou informar para vocês, eu vou deixar tabelado. Então, a gente já vai deixar tabelado o Risk Free, que gira entre 2 e 2,5. Eu vou montar na tabela. A gente já sabe que o RM aqui é o risco de mercado, ela gira em torno de 8%. Quer dizer, pode variar ao longo do tempo, mas a gente pega uma média aí dos últimos 10 anos, a gente vai usar como parâmetro esses 8%. Risk Free a gente já sabe que dá 2,5%. Então, o que significa RM menos RF?
RM menos RF, na verdade, é o prêmio, né? É o prêmio pago pelo risco. Ou seja, se eu optar, quando eu aplico na Bolsa de Valores, eu quero ganhar uma taxa maior, eu quero ter um prêmio maior do que quanto? Do que aqueles títulos que o risco é bastante baixo, né? Então é medido. Então, para que a gente tenha essa noção do cálculo do capital próprio, eu incluo aqui, na verdade, quando eu faço essa diferença aqui, eu estou apurando quanto de taxa eu quero acrescentar quando eu não opto pela taxa livre de risco, ou seja, a taxa básica. Então, isso é importante eu incluir na minha fórmula esta variação. Então, isso é que diz a fórmula. Perfeito? Mas o que a gente precisa saber de objetivo é qual é o retorno dela. Se diminuir, por exemplo, se for 2,5% aqui e 8%, vai dar 5,5%, né? 5,5%. Então, o prêmio que é pago pelo risco seria os 8, 2,5 menos, daria os 5,5. Né? Então, assim, se eu for aplicar na Bolsa, eu quero ter uma taxa acima da minha base mais 5%, que é o chamado o prêmio pago pelo risco. Lembro que a gente mostrou um slide que lá dizia que o retorno total era composto por uma taxa básica, uma taxa livre de risco, e se a gente quisesse melhorar, precisava embutir um determinado risco. Esse risco é calculado. O que é aumentar o risco? É aplicar em outros ativos que tenham mais riscos. Né? Então, por exemplo, poupança, 2%. Se eu quiser aplicar na Bolsa, eu tenho que embutir um risco. Eu tenho que botar 2%, mais fazer um cálculo desse risco. Sei lá, 5%, 6%. Então, eu quero ganhar em torno de 8%, 10%. Né? Então, aí que é o meu retorno total. Resumindo, voltando, tabelado, também tabelado. Perfeito? Só estou mostrando para vocês a origem e o porquê. A princípio, tudo bem? Tranquilo? Posso continuar? Então tá bom. Então vamos lá. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar na nossa taxa aqui. Vamos continuar. Como é que se calcula aqui o risco Brasil? Bom, primeiro vamos entender isso aí. O que é risco Brasil? Né? O risco Brasil, na verdade, é aquilo que eu disse para vocês. São várias variáveis do sistema que a gente não tem controle, que é política econômica, política da saúde, e cada país tem os seus vieses, os seus problemas. E muitas empresas, que a gente chama agências de rating, que avaliam o risco de crédito, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, a Moody's, ou a Fitch, ou Standard Poor's. Então, elas são agências que não são ligadas ao governo e que procuram calcular esse risco país, ou seja, eles precisam quantificar, a gente precisa quantificar esse risco, perfeito? Esse risco do país. É um cálculo, como eu disse para vocês, bastante sofisticado e também é divulgado. Nós não precisamos calcular ele, né? A gente pode calcular, isso é divulgado e a gente vai utilizar. Hoje o risco Brasil está girando em torno de 300 pontos, mais ou menos. E eu quero dizer para vocês que cada 100 pontos vale 1%. Então, quando eu colocar na fórmula, eu tenho que colocar sempre em percentual, porque o custo de capital próprio, na verdade, eu vou buscá-lo em percentual. Né? Então, a gente pode utilizar... Professor. Opa, sim. Por favor, repete isso aí para mim, por favor. Sim. Eu me perdi aqui. Tá. Então, vamos ver aqui. Vamos abrir. Então, assim, primeiro, bem objetivamente, nós estamos aqui, primeiro nós pegamos uma taxa que foi calculada
calculada para países com economia constante, né? Esse em vermelho aqui são informações que nós vamos inserir na fórmula, como está somando aqui, para adaptar ao nosso meio. O que é esse risco Brasil? Esse risco Brasil, esse primeiro momento, significa que é uma taxa que nós vamos colocar em percentual, 5, 10, 12%, isso é calculado por agências de rating, ou seja, são empresas que têm uma fórmula para calcular os problemas que a gente encontra no Brasil, né? Então, por exemplo, a gente sabe que no Brasil tem bastante estabilidade sobre política econômica, sobre nosso sistema político, sobre a nossa forma de atender as pessoas. Então, isso tudo, a gente pega todos esses problemas e eles quantificam isso aí, e aí, para cada país, eles dão uma determinada taxa, um risco. Então, por exemplo, o nosso país hoje, eles fazem pontuação, tá? Está girando em torno de 300 pontos. Se a gente vê um país assim como a Venezuela, esses pontos estão em 2.000, 2.500 pontos. Quanto maior os pontos, maior é o risco do Brasil. Então, o que eu estou incluindo mais uma vez? Para eu calcular o custo do capital próprio, além de eu calcular essas variáveis aqui internacionais, eu ainda incluo variável que vão aumentar minha taxa. Por que vão aumentar minha taxa? Porque o risco está aumentando. E como é que eu pego isso? De duas maneiras. Ou eu vou nos registros aí, que a gente pega, entrar na internet lá e falar qual que é o risco Brasil, né? Aí a gente pega a pontuação, existe uma tabela que é dada ali, né? Então é dado por essas empresas aqui, principalmente por essa Standard & Poor's aqui, né? Então eu quero dizer para você o seguinte: quando eu identificar o risco Brasil, que está lá escrito, que está lá, por exemplo, hoje está girando em torno de 300 pontos, ao inserir aqui na nossa fórmula, nós vamos botar em percentual. Ou seja, é só dividir o número de pontos por 100. Porque na nossa fórmula a gente está determinando que cada 100 pontos vale 1%. Então, se fosse 500 pontos, 5%. Se for 1.000, 100%. Se for 800, se for 800, 8%. Se for 1.000, 10%. Tá certo? Então, quem me perguntou, deu para entender? Acho que foi o Alexandre, né? Isso, não, deu. É que eu tinha me perdido ali no começo da explicação. Então, assim, vamos supor, aí eu tenho uma outra informação aqui que é muito interessante, né? Vamos supor que eu não consiga encontrar essa tabela, né? Então, uma outra maneira também fácil de encontrar, é bem bacana, que esse aí não tem erro, é pegar, por exemplo, esses títulos que os Estados Unidos negocia sem risco, que é chamado de T-bonds, por exemplo, ou seja, é como se fosse o nosso títulos do Tesouro Direto. Então, títulos do Tesouro Americano, eu pego lá os títulos do Tesouro Americano e diminuo dos títulos brasileiros que são negociados no mercado internacional. Esses nossos títulos do Tesouro Direto, qual a gente compra aqui no Brasil, existe a Bolsa Internacional, que eles também são ofertados lá nos Estados Unidos. Então, olha só, vamos supor que eu sou investidor internacional, quando eu for ter que comprar algum título e eu ver que o país tem estabilidade, a minha taxa tem que ser bem maior. Então, quanto maior o risco, mais eu vou pedir taxa. Então, para a gente ver onde existe esse risco do mercado, é só dividir, por exemplo, é só diminuir os títulos do governo dos Estados Unidos, que é um título com bastante segurança, com outros títulos emergentes, como, por exemplo, o Brasil, né? Então, por exemplo, o título do Tesouro Americano lá está trabalhando em termos de, sei lá, taxa de 5%. Né? Então, os títulos são remunerados em torno de 5%. Os títulos do governo
do governo americano estão em 2. Se a gente diminuir 5 menos 2, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter exatamente próximo dessa pontuação que é divulgado pelas agências. 5 menos 3, menos 2, vai dar 3. Tá? Então, esse risco Brasil, eu posso encontrar ele pronto, ou eu vou lá nessas tabelas, não é difícil, é divulgado em jornal, pego o jornal O Valor, por exemplo, né, onde eles divulgam as taxas desse título, na internet mesmo, né, e comparar. Bom, os títulos do governo americano estão sendo negociados em torno de 2%. O dos mercados emergentes como o Brasil está em 5%. Então a gente vê que entre 5 e 2 existe um gap. Esse gap é o que mede o risco. E é isso que nós vamos acrescentar na taxa. Então, uma informação de países sobre equilíbrio, nós estamos acrescentando um conjunto de informações que aumentam a taxa pelo risco que a gente corre. Perfeito? Bom, posso continuar? Tudo bem? Nenhuma dúvida? Ok. As outras duas informações é mamãozinho com açúcar, né? É conhecer a inflação do Brasil e conhecer a inflação dos Estados Unidos. Também é tabelada, não tem problema nenhum, é só acrescentar. Inflação do Brasil, inflação dos Estados Unidos. Então, a inflação do Brasil hoje, hoje ela está em 5%, 6%, mas a gente tem que pensar nos próximos 10 anos. Essa taxa aqui é calculada por um período de longo prazo, que a gente está usando mais ou menos 10 anos. Né? Embora a inflação hoje esteja 5%, a gente observa que ao longo que a meta do Brasil, a gente pode estudar assim, que o Brasil tem uma meta de fazer com que a nossa inflação seja entre 4% e 4,5%, né? Embora hoje ela esteja maior. Então vocês observem que a gente não pode botar as taxas do dia, e sim de um determinado período para calcular esse retorno. Até porque o retorno da empresa também é a longo prazo. Assim também como a taxa dos Estados Unidos. Perfeito? Então, eu vou depois da gente conversar sobre isso aqui, eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que a gente vai deixar mais tranquilo para o nosso estudo, deixar risk-free em torno de 2%, retorno de mercado em torno de 8%, risco Brasil em torno de 300, 400, eu não me lembro bem, mas acho que a gente está colocando 300. A inflação do Brasil nós vamos tabelar em 4, 4,5, vou ver ali também, não me lembro, mas nesse patamar. E a inflação dos Estados Unidos entre 1,5% e 2%. Então a gente vai tabelar, vocês observem, eu vou só fazer uso de uma taxa que eles gastaram bastante fosfato para nos ajudar a calcular. Ela é grande, né? Parece que assusta, mas na verdade ela é muito simples. Bom, o que ficou pendente? O que ficou pendente aqui? Essa variável beta. Essa variável beta mede o risco da empresa. Então é uma informação bastante importante. Também ela é tabelada. A gente vai procurar nos registros. Vou mostrar para vocês onde a gente acha. Mas eu quero me alongar um pouquinho explicando o que é esse beta aqui, para vocês entenderem o impacto desse beta em cima da fórmula, que é o risco. Né? Como é que eu meço o risco da empresa? Né? Então, por que o beta a gente encontra 0,5, 1,2, é um coeficiente. E esse coeficiente ele vai aumentar ou diminuir o risco em função do risco que a empresa corre. Então, também é tabelada, não vai ter problema. O que eu vou investir em vocês é explicar para alguém saber o porquê e de onde que vem esse beta, esse risco da empresa. Como é que foi atribuído, como é que eles calculam esse coeficiente. É claro que nós não vamos calcular a fórmula, só quero orientar vocês de onde que vem. Tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Nenhum problema? É uma fórmula que aparentemente assusta, mas ela é muito frágil, muito simples de utilizar. Então, como é que a gente vai utilizar esse beta aqui para a gente completar o nosso custo de capital de terceiro? Opa, eu estou com custo de capital de terceiro, custo de capital próprio. Então, a gente vai ver como é que se calcula isso aqui. Da onde que vem? Primeiro, a origem disso aqui. Vamos entender a origem disso aqui. Vamos ver aqui o próximo slide.
Então, deixei escrito aqui para vocês que é o coeficiente beta, que a gente chama, a medida de risco do sistema da empresa, né, internacional do mesmo setor, com estrutura operacional e financeira semelhantes. Ou seja, eles pegam um conjunto de empresas e medem o risco desse conjunto de empresas que estão representando o setor da economia. Tá? Isso é um conceito mais geral. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Esse beta aqui, existem dois tipos de beta. O beta do setor e o beta da empresa. Vamos entender como é que se calcula isso, da onde que vem. Né? Então, para resumir, o beta da empresa nada mais é do que o risco, o nível de risco que a empresa corre. Então vamos ver da onde que eles fazem isso. Então a gente vai comparar o Ibovespa, né, o comportamento das ações que ocorrem no Ibovespa, ou também chamado B3. Vamos mudar isso aqui, hoje o nome mais correto é o B3, que é representado pela Bolsa Brasileira, né, que é instalada em São Paulo, a matriz, e vamos comparar com a empresa que a gente esteja estudando. Só que neste caso, a gente vai pegar a gente só conhece esse coeficiente cuja empresa tenha ações na Bolsa de Valores. Bom, aí já podia me perguntar assim, mas e como é que a gente utiliza beta se eu trabalhar com a empresa limitada, onde ela não tem negociações das ações na Bolsa de Valores? Aí a gente vai por aproximação. A gente vê o setor, vê o tamanho da empresa, vê o faturamento, e aí a gente se utiliza, né? se apropria dessas informações. Não é muito preciso, mas como também é uma taxa de longo prazo, ela não tem um impacto assim tão grave assim da exigência de uma determinada precisão. Bom, então o que se calcula? Existe uma fórmula para isso. Eu pego um determinado período, onde tem o tempo, né, no eixo horizontal, no eixo das abscissas, e o eixo vertical, né, das ordenadas, o eixo vertical chamado ordenadas, né, abscissas e ordenadas. E aí eu começo a comparar o comportamento primeiro da B3, ou da Ibovespa. Deixa eu anotar isso aqui. Eu quero modificar esse Ibovespa aqui, Ibovespa para B3, atualizar esse slide aí. Então eu começo a pegar o comportamento, a princípio anual, do que aconteceu à Bolsa. E aí eu anoto, faço um registro histórico. E, em contrapartida, se eu quero saber qual é o risco da minha empresa, né, eu pego a minha ação e no mesmo período eu começo a acompanhar. Bom, aí o que eu tenho aqui? Eu tenho informações diversas. Aí vem a estatística para nos ajudar. Existem algumas fórmulas que ela vai utilizar aquele coeficiente pode ser o coeficiente de variação, pode usar o coeficiente de correlação, ou seja, a estatística me permite que eu tendo informações adversas, eu vejo qual é a relação, ou seja, a correlação, a intimidade que tem, né, em termos de duas variáveis aqui. E aí ela me dá um coeficiente, me dá um número puro, né, um número puro. E esse número puro eu vou comparar sempre com o maior risco, que é o Ibovespa. Como é que eu vejo isso aqui? Então eu vou mostrar para vocês. Então olha só. Eu comparei simplesmente porque já está pronto, né? Mas tem todo um esforço de cálculo, mas também não é difícil esse cálculo. Só que não é momento da gente estar fazendo isso aqui, né? Então isso já tem pronto, vamos utilizar. Mas na verdade o beta da empresa, ele vai ser identificado por um coeficiente que vai medir o risco perante o risco de mercado, que a gente chama, com base no risco de mercado. Foi uma base que eles utilizaram. Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó, tem uma tabelinha que vai explicar
Então, os coeficientes que vão aparecer na tabela é 2, 1, 0,5, 0, 0 é mais difícil, menos 0,5, menos 1, 2. Então, o final da história tem esse coeficiente aqui. Então, como é que a gente identifica, por que a gente diz que é o risco? Vamos partir aqui. Ó. Primeiro, eles botaram aí uma variável, 1, ou seja, 100%. Então, eu digo que o máximo de risco que acontece é o risco de mercado, é o risco da Bolsa de Valores. As pessoas observam que quem entra ali tem um risco total. Né? Então, eu preciso criar um parâmetro. Então, eu vou dizer que 1 é o risco total da empresa. Desculpa, o risco total de mercado, que é 100% a Bolsa de Valores. Então, se eu fizer esse coeficiente de correlação e encontrar 1, eu estou dizendo que a minha empresa ela tem o mesmo risco do que a Bolsa de Valores. Ou seja, se ela subir, a minha vai subir também. Se ela cair, vai cair. E inclusive no mesmo ritmo, que acontece, que acontece a Bolsa. Por exemplo, se a Bolsa subir 10%, se o coeficiente da minha empresa for 1, então eu vou dizer, se a minha empresa subir 10%, se a Bolsa subir 10%, a minha empresa também vai subir 10%, né? Na mesma direção. Ou seja, ela acompanha o comportamento da Bolsa. Então, é considerado, a minha empresa tem um risco da Bolsa, bastante volátil, por sinal. Mas, na verdade, as empresas não têm o mesmo risco, nem necessariamente o mesmo risco da empresa. Pode ter menos ou pode ter mais. Ô, professor, Sim. É exatamente isso que eu ia perguntar. Então quer dizer que se for 0,5, por exemplo, e crescer 10%, ela só cresce 5%? Perfeitamente. É Alexandre que está falando, né? É o Alexandre? Isso. É isso mesmo, Alexandre. É raciocínio rápido e bem objetivo. Né? Então, o que eu quero dizer? Então, se eu encontrar, né, quando eu estiver calculando, eu vou ver, nós estamos estudando sobre supermercado. Qual que é o risco calculado pelas empresas aí, pelas agências? É 0,5. Então ela tem um risco moderado. Ou seja, embora ela acompanhe o movimento da empresa, da bolsa, mas ela vai acompanhar de forma mais devagar. Por exemplo, se a empresa subir 10% e eu tiver um coeficiente de 5%, então a minha empresa só subiu 5%. Mas, por exemplo, se acontecer também outra coisa boa, se, por exemplo, a Bolsa de Valores cair 10%, se eu tiver um coeficiente de 0,5, a princípio, a ação da minha empresa vai cair só 5%. Ou seja, ela acompanha, ela movimenta-se na mesma direção do mercado, mas de uma forma mais devagar, mais lenta. Por exemplo, se eu tiver uma empresa cujo coeficiente for 2, significa que essa empresa de risco, vamos chamar assim vamos ver, uma empresa de alto risco, trabalha com combustível, por exemplo, né? Existe um risco, enfim, uma empresa que é considerada de alta volatilidade. Então, se ela tiver um coeficiente de 2, para ficar redondo, né? O que vai acontecer? Esse aqui não é percentual, é coeficiente, é o número de vezes que ela aumenta, né? Então, por exemplo, a bolsa subiu num ano 10%. Então, a tendência da minha empresa, como ela tem um coeficiente de risco de 2, vai subir em torno de 20%. Mas também, se cair 10%, significa que ela vai cair 20%. Então, ela tá num movimento muito, muito, muito superior ao risco que a gente considera que é o risco de mercado. Tá? Tá certo? Então, é só para explicar isso para vocês. Então, se vocês, a hora que eu coloco isso aqui na minha fórmula, ele aumenta ou diminui o risco da minha empresa. E se aumenta ou diminui o risco da minha empresa, então a taxa pode ser maior ou menor no cômputo global, é o que eu vou dizer para vocês. Então, aí eu botei aqui também, acontece 0, dificilmente acontece 0, né? Dizer que ela não se movimenta. Praticamente aqui eu botei mais como forma teórica.
mas sempre é 0,2, 0,5, 0,2, 1, nunca é zero, né? Aí a empresa, por exemplo, ela praticamente não acompanhou o mercado, permaneceu constante, as ações não se mexeram, não se evoluíram. Então, é apenas para forma teórica. Agora, existe também uma coisa interessante, que é pouco utilizado, né? Nessa tabela a gente pode encontrar também riscos negativos, né? Então, a teoria é a mesma, né? A gente vai utilizar como risco máximo menos 1 ou menos 100. O que esse valor negativo aqui nos informa? Se por acaso, é mais difícil acontecer, se por acaso eu encontrar um coeficiente negativo, significa que a movimentação dela é numa direção oposta na de mercado. Por exemplo, olha aqui, vamos supor que o risco da minha empresa seja menos 2. Né? Significa então que se a empresa, se o mercado, se a Bolsa de Valores subir 10%, a minha empresa vai cair 20%. Então, o cair é que indica o negativo, e o 2 é o coeficiente que eu multiplico pela minha base de qual foi a variação da Bolsa de Valores. Se for ao contrário, ela tem um risco de menos 0,5. Menos 0, bom, menos. Então a minha empresa, ela caminha contrário ao comportamento do mercado. Contrário ao comportamento do mercado. Se for 0,5, é a mesma coisa. Então vamos supor, se ela subiu 10, a minha empresa vai cair só 5%. Ou seja, se ela subir, se a minha empresa, se a Bolsa de Valores subir 10 e tiver um coeficiente de menos 0,5, então ela vai fazer o movimento contrário, vai cair apenas 50%. Então, significa que se a minha bolsa subir 10, a minha empresa cai 5. Tá? Então o que significa isso aqui? Significa que esses coeficientes serão divulgados para nós, né? E a gente consegue identificar o risco da empresa ou acompanhando o mercado ou não acompanhando o mercado. Então, mais uma vez, é fácil de identificar quando for negativo. Quando for negativo, significa que eu estou trabalhando numa situação oposta. Então, vamos lá, mais uma vez. Se a minha empresa tiver um coeficiente de menos 2, significa que ela está, primeiro, trabalhando de forma contrária ao mercado. Então, se a empresa subir, se o mercado subir 2%, a minha empresa vai cair 4%. Primeiro, cair porque está dando um sinal negativo e 4 porque o coeficiente é 2. Então, eu multipliquei 2 vezes a variação da bolsa. E é a mesma coisa aqui. Se a minha empresa subir 10%, hoje tá difícil. Se a minha bolsa subir 10% e a minha empresa tiver menos 0,5, significa que ela vai, contrariamente, vai cair, mas vai cair apenas a metade, 5%. Tá? Bom, vocês poderiam me perguntar, qual é a empresa, um exemplo de uma empresa que trabalha contra o mercado? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bastante simples, né? Aqui na pandemia. Por exemplo, se eu tivesse uma empresa imobiliária que vende apartamentos, terrenos, a gente vai observar que neste momento eu poderia encontrar que essas empresas imobiliárias ela tem um coeficiente negativo. Por quê? Se a bolsa estiver caindo, por exemplo, às vezes acontece isso, né? E acontece muito. A bolsa está muito afetada por esse problema da pandemia, em função de quebras de empresas e tudo mais. Então, a tendência da bolsa não é subir muito. Então, enquanto, por exemplo, a bolsa cai, a cotação da minha empresa, do setor imobiliário, ela sobe. Então, veja bem, é contrária, né?
Então, por quê? Porque a Bolsa reflete muito a situação estável e instável do mercado, né? E o meu ativo, dependendo da situação, ele pode caminhar no sentido contrário, garantir. Por exemplo, outro exemplo, se eu quisesse fazer uma aplicação em dólar, comprar ouro, por exemplo, ou melhor ainda, a minha empresa ela produz ouro. Então vamos acompanhar aí os últimos tempos. Como o mercado está muito inseguro e a Bovespa e o mercado acionário está muito instável, eu tiraria dinheiro da Bolsa, por exemplo, e compraria investimentos mais estáveis, como ouro, como dólar, por exemplo. Então, assim, ó, se a Bolsa cair, né, haveria uma procura maior de ouro e a cotação das empresas que trabalham de ouro aumentaria por ela ter maior lucro, né? E como acontece, isso acontece muito no dia a dia. Quando a economia, por exemplo, nossa aqui está bastante equilibrada e etc., a bolsa está bastante em alta, o que acontece com o dólar? O dólar cai. Por quê? Porque o dólar tem um ativo bastante estável, né, e cujo risco é menor, né, por eu ter esse ativo. E se eu observo que a bolsa está subindo em função de uma expectativa positiva, então eu quero ter mais ganho. Então eu me desfaço do dólar, né, fazendo com que a cotação dele até caia mais, né, e compro mais ações, onde ela sobe. Então são comportamentos. Então, se eu pudesse dizer que se uma empresa fabricasse dólar, por exemplo, ela teria um coeficiente negativo, ou seja, ela sempre está contrária, né, à movimentação do mercado. Mas acho que um exemplo assim simples e mais interessante, até mesmo do ouro, né? Por exemplo, empresas que trabalham com minas, né, minas de ouro, metais preciosos, por exemplo. Né? No momento onde tem uma instabilidade econômica, a maior procura por esses ativos são maiores, né? E aí faz com que o preço das ações subam. Em contrapartida, se isso está acontecendo, é porque o mercado está bastante instável e aí as ações tendem a cair. Então, olha só, então, se a gente comparar com o mercado de ações, a bolsa no sentido caindo e os ativos ouro e metais preciosos subindo. Então, isso acontece. Só que, quero dizer para vocês que esses indicadores, eles não são muito duradouros. Eles são por um determinado período, em situações de mais instabilidade. O que a gente encontra mais aqui são exatamente esses coeficientes positivos aqui. Perfeito? Deu para entender? Deu para entender? O que eu queria dizer? Voltando só aqui, se eu tivesse que... tudo que eu estou explicando aqui, na verdade, é só para dizer o seguinte, ó. Só para dizer o seguinte, nós vamos usar um coeficiente, né, que eu vou divulgar para vocês, né, o coeficiente de risco da empresa, que simplesmente vocês vão utilizar a informação que eu der e colocar na empresa. E colocar nessa fórmula aqui, que vai medir o risco da empresa. Então, olha só, ele está multiplicando esse risco que já é identificado da diferença entre os títulos de baixo risco com a remuneração da bolsa. Então, a diferença disso aqui é chamado o prêmio pago pelo risco de mercado, né? Se eu ainda colocar um coeficiente aqui que tenha maior risco, então a hora que eu multiplico, esse prêmio pelo mercado aqui, em termos de taxa, vai ficar mais alto. Ou seja, quanto maior risco, maior a taxa que eu vou pedir. Vocês observem que o que está em vermelho aqui só vem aumentar a taxa. Por quê? Pela instabilidade que as economias instáveis acontecem. Porque se a minha economia fosse estável, praticamente eu não utilizaria essas informações, só ficaria com o beta da empresa. Tá certo? Dúvidas? Vamos caminhar um pouquinho então aqui. Vamos ver se a gente tem um exemplo prático aqui.
Olha só, pessoal. Então, eu vou fornecer uma tabela dessa para vocês, ou eu sempre, se eu não tiver essa tabela aqui, eu sempre vou informar, se eu estiver trabalhando com determinada empresa, eu vou dizer para vocês, olha, o beta da empresa é tantos por cento. Olha só o que acontece aqui. Ó. Por exemplo, conjunto de empresas que são negociadas na Bolsa de Valores e olha o que acontece aqui, o beta, né? Aquele coeficiente aqui. Ó. Só um aqui que é negativo aqui. Eu acho que CVR, se não me engano, são as ações da Vale, a Vale, que provavelmente trabalha com mineração e é bem aquilo que eu falei para vocês, né? Quem trabalha com mineração sempre as cotações estão praticamente contrárias à situação do mercado. Se a bolsa está subindo, essas ações, o preço das ações de empresas que utilizam minérios e ouro, cobre, etc., elas podem estar baixando, né? E assim sucessivamente. Mas isso também é uma forma temporária. Por exemplo, eu estou me lembrando aqui, a Vale ela não vende só. Pode ser que, por exemplo, ferro, cobre, nesse sentido aí, esses ativos aí, inclusive, elas trabalham conjuntamente com o mercado. Ferro, por exemplo, se a economia estiver aquecida, a construção civil aquece e eu vendo mais ferro para a construção civil. Então, isso aqui, esses coeficientes negativos aqui ocorrem temporariamente, né? Mas vocês observem que 99% geralmente mede o risco da empresa de forma positiva, né? Tá certo? Mas é só para dizer que existe e pode acontecer, né? A gente deparar com uma empresa com esse tipo e ter que usar um coeficiente negativo. Então, isso aqui é apenas um exemplo. Vamos caminhar mais um pouquinho. Então, eu quero dizer para vocês assim, ó, que nós vamos encontrar o beta, né? Como a gente viu ali, a gente mede o beta da empresa. Se eu tiver condições de comparar a minha empresa com o mercado, eu calculo o beta exclusivamente da minha empresa. É como se eu fosse no alfaiate e dissesse, faça um terno para mim. Então eu vou ter um terno exclusivamente para mim, né? Esse é o beta da empresa, né? O beta da empresa, onde leva em consideração todas as variáveis da empresa. Mas, muitas vezes, a gente não tem, eu estou trabalhando com a empresa, ou não está sendo negociada na Bolsa de Valores, ou eu não encontro betas para empresas limitadas, que é mais difícil, então eu vou buscar o que a gente chama beta do setor. O que é o beta do setor? As agências também, elas calculam esta variável utilizando um conjunto de empresas onde elas retiram o nível de endividamento e, através de uma fórmula, de um método de cálculo, elas identificam qual é o coeficiente do setor. Então, estou trabalhando com o setor farmacêutico. Então, eu vou buscar empresas que trabalham no setor farmacêutico, com determinado tamanho, com determinadas características, analiso o nível de endividamento dela e na fórmula eu retiro essa variável que é o nível de endividamento e através desse cálculo estatístico eles calculam a média desse conjunto de empresas, que eles vão chamar que é o risco do setor. Então, se eu estou trabalhando com a empresa onde a minha empresa não é negociada na Bolsa de Valores, mas eu entendo lá, olha, o beta do setor de empresas que fabricam software é tantos por cento. Claro que se eu estou trabalhando com a minha empresa, eu não tenho não é o terno voltado exatamente para a minha empresa, até porque eu também não posso calcular. Mas de qualquer forma, eu vejo o tamanho da minha empresa, vejo as características da minha empresa e me aproximo desse coeficiente. E aí eu pego esse coeficiente, que eu chamo de beta do setor, e trabalho
utilizo para dentro da minha empresa e adapto esse beta do setor dentro da minha empresa, para que fique mais preciso ainda, né? Então, eu estou trabalhando numa empresa cujo eu não tenho esse coeficiente divulgado, mas específico da minha empresa. Mas eu vejo o setor da minha empresa e vou à procura dessas informações, que beta do setor ele é bastante divulgado. Eu vou lá e encaixo a minha empresa dentro do setor mais parecido. E depois eu adapto esse coeficiente ao tipo da minha empresa. Como é que eu adapto esse tipo da empresa? É colocando o risco da minha empresa. E qual é o risco que a gente coloca dentro da empresa, dentro da ideia de finanças? É o nível de endividamento. Então, eu tenho dois betas. O beta do setor, o que eu vou divulgar para vocês, e depois nós vamos utilizar o beta alavancado, o beta trabalhado para dentro da empresa. É como se eu tivesse feito o seguinte, comprado um terno, né? Vou lá na loja e compro um terno mais ou menos dentro do meu tamanho. Mas, de qualquer forma, eu ainda achei que ele não ficou perfeito. Então, eu vou ajustar ele ao tamanho. Então, eu vou numa costureira, eu vou num alfaiate e vou adaptar exatamente, tirar aqueles excessos. Então, a mesma coisa é o seguinte, eu vou fornecer o beta do setor que é fácil encontrar e também adapto a minha empresa, porque eu vejo o nível de endividamento da empresa e ajusto ele. Tá certo? Então, o beta do setor, né, ele mede o risco econômico e o beta financeiro mede o beta alavancado mede o risco financeiro. Por que o beta alavancado mede o risco financeiro? Porque eu estou inserindo neste beta, neste coeficiente, meu nível de endividamento. E o beta do setor, como não tem níveis de endividamento, né, o cálculo foi feito só em função do seu potencial, do seu negócio, né? Então esse aqui mede o risco econômico, aquilo que eu falei para vocês. É o lucro que o meu negócio ele pode dar. Por que é chamado de risco econômico? É o medo do meu negócio não ser bom e ele não der lucro. Por isso que é chamado de risco econômico. Quando eu digo que é risco financeiro, é a influência do nível de endividamento que está dentro da empresa. Mas simplificando, né, quero resumir para você é o seguinte, eu vou sempre informar o beta do setor e nós vamos ajustar a empresa chamada de beta alavancado. E para fazer esse ajuste, eu vou fornecer mais uma empresa para você, mais uma fórmula para vocês. Por enquanto, como é que estamos? Né? Muita conversa, né? Muita conversa, né? Aí vocês me perguntam, pô, para que tanto... Primeiro, se eu não estivesse explicando isso e tivesse que pedir para vocês, para calcular o beta alavancado, vocês teriam que ir na literatura e essa literatura vocês teriam que ler, para entender, obviamente, né? Para entender o que está fazendo. Até mesmo que seja para aplicar de forma cega, teria que entender como é que aplica. Então, eu peguei essas informações da literatura e estou passando para vocês, de uma forma oral, né? E que a gente vai simplificar mais ainda aplicando. Mas digo isso para vocês. Imagina se eu dissesse, olha, a fórmula para calcular o custo total da empresa é essa aqui. Pô, vocês, eu sempre bato nessa tecla, né? Vocês são acadêmicos, né? Vocês estão sendo formados. Além de operacionalizar as ferramentas que a gente fornece, tem que saber explicar, né? Muitas vezes nem são vocês que vão fazer essa conta, mas numa negociação, numa conversação, vocês vão ter que saber explicar. E vão ter que, se tu estiver fazendo um relatório de consultoria, vão ter que justificar o porquê que estão usando essas variáveis, né? Então a gente tem que ampliar esse nosso conhecimento, né? Então, é isso aí. Ah, mas eu só quero saber como é que... E não quero saber das informações, só quero saber como é que se calcula. Tudo bem, vamos chegar lá. Fica ao critério de cada um. Então, esse meu esforço, vamos chamar assim, esse investimento que eu estou fazendo, é para ampliar o conhecimento, até motivar curiosidade, e quem for trabalhar na área financeira já
já estou trilhando mais ou menos os primeiros passos para um aprofundamento maior. Perfeito? Então, vamos ver aqui. Ó. Então, eu quero dizer para vocês que para calcular o beta alavancado, quer dizer, o beta dentro da minha empresa, eu preciso fazer algum ajuste. Porque, não sei se vocês observaram, poxa, se tudo está tabelado, se o Risk Free está tabelado, o RF, se o RM de longo prazo está tabelado, RM, risco do mercado, se está tabelado a inflação de longo prazo do Brasil, está tabelado. Se está tabelado a inflação dos Estados Unidos, está tabelado. Se está tabelado, até vou botar aqui, ó, até vou voltar aqui para mostrar a fórmula. Fica mais fácil entender. Se isso aqui é tabelado, se essas informações estão tabeladas aqui, praticamente elas não mudam da noite para o dia. Né? Pode variar no dia a dia, em algumas semanas ou meses, mas de um modo geral ela tem uma tendência. Né? Então, para que calcular isso aqui se tudo estiver tabelado? Então, significa que o custo de capital de terceiros, quando alguém bota dinheiro numa empresa, todos serão iguais? Não. Não serão iguais. Né? A princípio, se eu estou tabelando tudo, deveriam ser todos iguais. Então, para que todo esse esforço? É só ver assim, olha, o custo de capital próprio é 18% ao ano. Não. É porque toda vez que eu for entrar numa determinada empresa, este númerozinho aqui, este beta, esse coeficiente, é que vai mandar na diferenciação da taxa. Né? Embora isso aqui seja tudo tabelado, a minha empresa ela tem uma característica, uma estrutura, uma estrutura de capital, uma estrutura financeira, né, diferente de uma para outra. Então, no momento em que eu identifico o beta do setor, né, por exemplo, se eu estiver trabalhando com eletricidade, a VEG, por exemplo, né, vou lá e vejo o beta do setor. Claro, a minha empresa não é a VEG, até a VEG tem um coeficiente já divulgado no mercado. Ou pelo menos, com certeza, o setor dela. E eu tenho uma empresa pequena de motores elétricos, mas ela não é divulgado esse valor. Como é que eu vou calcular? Como é que eu vou entrar na empresa? Mas ela é muito promissora, mas como é que eu vou? Qual é a taxa que eu vou pedir para ele ao entrar na empresa? Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá, pego o beta do setor elétrico, e adapto a minha empresa, ou seja, incluindo aqui o nível de endividamento. Então, vocês observam, tudo é igual, e esta pecinha aqui, ó, essa variávelzinha aqui, esse coeficiente, é que vai comandar a diferenciação e a variação do que eu vou pedir a mais e a menos. Tá certo? Então essa informação que eu coloquei para vocês, ela é extremamente importante para, vamos supor, personalizar, até vamos usar uma palavra de marketing, para fidelizar o custo da empresa, ou seja, para ter um custo da empresa voltada à minha atividade. Então é por isso que a gente precisa, o esforço de calcular isso aqui é justamente para fidelizar o custo de capital de terceiros, ou o custo de capital próprio da empresa, o CAE. Certo? Então é por isso que eu dei uma atenção maior por esse beta e pela importância dele. Não é que os outros não sejam, outros são muito importantes. Né? Mas esse beta, no curto espaço de tempo, é isso aí, no curto espaço de tempo, ela vai ter que caracterizar. Então, por isso que eu preciso. Como é que calcula aqui um exemplo? Então, é dada essa fórmula. Né? Observe, olha só. Eu tenho o beta do setor. Como é que eu identifico o beta alavancado? Eu tenho o beta do setor multiplicado por 1 mais. O que é o PO? Eu vou pegar no balanço o passivo oneroso e vou pegar o patrimônio líquido, facilmente identificado na empresa. Ou seja, eu estou incluindo no beta do setor o nível de endividamento da minha empresa, sem o imposto de renda, sempre isso, sempre aproveitando o benefício fiscal. Né? Então,
O beta, se eu colocar o beta do setor, eu vou ter o beta alavancado. E é este beta alavancado que nós vamos usar dentro da empresa. Tá certo? Vamos usar na empresa ou na fórmula. Então, por exemplo, um exemplo bem facilzinho aqui, ó. A empresa do balanço simplificado. Suponhamos que a empresa do nosso balanço aqui, eu chego e digo para vocês, olha, o beta do setor, meu beta do setor é 0,75. Bom, vamos analisar o beta do setor. Primeiro, a empresa que eu estou trabalhando é uma empresa pequena, eu não tenho essa informação divulgada no mercado, mas eu vou à busca dela. Mas eu tenho o risco do setor divulgado pelas agências. Do setor eu tenho amplamente divulgado. Bom, 0,705. O que me diz? É positivo. Então é uma empresa que vai caminhar ao sabor do movimento da B3, da Bovespa, como queiram, da Bolsa de Valores do Brasil. E aí eu observo que ela é 0,75, então ela é abaixo daquele risco máximo que a gente diz que é do mercado, 1. Então é uma empresa que ela é um pouco menos arriscada. E depois eu vou lá e vejo o que é o patrimônio o passivo oneroso no balanço da empresa, que a gente tem essa informação financeiramente, e o patrimônio líquido. Se eu dividir um por outro para simplificar a fórmula, eu tenho uma relação aqui. Conheço a alíquota do imposto de renda, tranquilo, é só colocar. BU 0,75, 1 mais. Ou eu divido aqui eu, para não ter que buscar essa informação, não ter que fazer um novo balanço, eu já fiz essa razão aqui. Mas, como a gente vai ter o balanço real, então a gente ou utiliza essa razão aqui, ou utiliza os valores financeiros. É mais simples, né? Aqui, ó, eu pego. Que eu dividindo um por outro, eu vou ter esse valor. Conheço o imposto de renda, a alíquota do imposto de renda, aqui, e coloco aqui. Tá, ô professor, Sim. eu tenho uma dúvida aí. Por que, por exemplo, ali no endividamento médio, de porcentagem o senhor passou para número, mas o alíquota do imposto de renda não foi a mesma coisa? Por exemplo, ela se manteve 34, não era para na estar verdade, 0,34? isso é verdade. É 0,34 aqui, tá? Eu errei, vou ajustar, deixa eu anotar aqui. É 0,34 imposto de renda da fórmula beta alavancado. Perfeito? Perfeito, Alexandre, é isso mesmo. Eu ia falar aqui quando eu vi, na verdade, é isso que eu tenho que colocar aqui. Tá? Quando a gente coloca na fórmula, né, tem que colocar sempre dividido por 100. Né? Em algumas situações, a gente observa lá como quando a gente for calcular o custo de capital próprio de uma vez, para ficar mais fácil, depois que a gente tiver tudo pronto, a gente pode colocar em percentual que ele vai dar um resultado já o que a gente espera. Mas, na verdade, matematicamente, é aquela velha história. Eu tenho um percentual, colocar na empresa, sempre dividir por 100. Né? Como às vezes eu quero simplificar, eu coloco ele em percentual, quando dá para colocar. Aqui, realmente está errado, é 0,34. Perfeito? Falou, Alexandre. Então, na hora de calcular, olha só, o meu beta alavancado deu 0,85. Vamos fazer uma pequena análise aqui. Ó. Vocês observem que o que aconteceu com o beta? O beta ele ficou maior. Se ele ficou maior, ele agravou o risco da empresa em um pouquinho mais. Em função de quê? Do meu percentual, do meu nível de endividamento, que é esta razão aqui. E outra coisa, né? Ah, não, é 0,34, pensei que fosse 0,31 aqui. Né? Entendeu? Então, o beta alavancado, ele sempre será um pouco maior do que o beta do setor. Então, eu sempre vou fornecer o beta do setor para vocês e vocês vão, como vocês vão ter a empresa, vocês vão calcular o beta alavancado. Para quê? Para calcular, para fidelizar, para colocar dentro da minha fórmula. Quero voltar aqui. Ó. Então, o beta que nós vamos utilizar, na empresa, este aqui é a fórmula geral, né? Para a gente entender. Mas o cálculo, o CAE, que é o custo de capital próprio, nós vamos adaptar, vamos precisar, né? Ajustar, vamos dar maior precisão no custo de capital próprio. Tanto é que, para as nossas atividades práticas,
nós vamos chamar ele de KEL, ou seja, custo de capital próprio alavancado, de KEL. Por que a gente está mexendo um pouquinho na fórmula? Porque este beta aqui, ó, em vez de trabalhar diretamente o da empresa, nós estamos fazendo um risco adaptado, chamado beta alavancado. Então eu vou mostrar como é que fica a fórmula nos finalmente. É só substituir aquele beta ali pelo beta alavancado. Só botar um BL, que a gente chama de... Antes de eu mostrar para vocês aqui o cálculo, aqui eu estou mostrando também, existe também, divulgado, os Estados Unidos também tem com facilidade, aqui no Brasil tem, a Economática tem essas informações, a Bolsa de Valores tem essas informações. Às vezes eles dão o beta do setor e o nível de endividamento. Ou seja, o que a gente vai fazer? Na verdade, a gente vai calcular... Esse beta aqui já é o beta alavancado. Por que eu sei? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que tem empresas que já divulgam o beta alavancado das empresas. Ou seja, inclusive eles colocam aqui qual foi o risco que eles aumentaram em relação ao beta do setor. Essa fórmula que nós utilizamos, que é essa divisão aqui, ó, né? Então, se eu não quiser trabalhar já com beta alavancado, eu simplesmente retiro esse percentual. É só pegar, colocar na fórmula e calcular o BU, o beta do setor. Eu particularmente não gosto dessa tabela aqui. Só estou dizendo para vocês que existe. Porque ela está dizendo o seguinte, tudo por média está dando beta alavancado, né, baseado em uma média de empresa em relação ao setor. Também pode ser usado. Então, se eu estou analisando o setor de bebidas, eu tenho um beta alavancado. O que eu estou usando? Eu estou usando o beta, usando a média do endividamento da empresa. Mas, geralmente, pode ser usado também. Mas eu prefiro pegar o beta do setor, né, e ajustar a minha empresa. Eu acho que fica mais preciso. Mas, vamos supor, se eu colocasse aqui, estivesse trabalhando com, vamos ver aqui, vamos pegar aqui, com petróleo e gás, né? Se a minha empresa trabalhasse com petróleo e gás, eu poderia usar esse beta aqui, 0,74. Né? Mas se a gente for dar uma olhadinha, for fazer essa razão entre passivo oneroso e patrimônio líquido, é possível que não seja 0,57 ou não seja 57, pode ser 60, 70. Então, mas aí é aquela discussão acadêmica, né? Como essa taxa é uma taxa que não tem uma precisão, é uma de longo prazo, é uma aproximação, então eu não preciso ser tão específico assim, a diferença não vai dar tão grande assim. Bom, moral da história, eu prefiro usar o beta do setor e adaptar a nossa empresa, mas existe também tabelas, aqui feitas no Brasil, que também elas dão o beta alavancado referente ao setor, tá? Isso é só para informar vocês, né? Então, por exemplo, olha só, o que é que nós vamos fazer? A partir de agora, a gente vai usar, a gente está pegando essa fórmula e adaptando a nossa atividade operacional. Eu vou chamar de KEL, ou seja, custo de capital próprio levado em consideração de leverage, de alavancado, né? Levando em consideração o meu nível de endividamento. Então, a fórmula ela é toda igual, só que a partir de agora nós vamos usar o BL, por uma questão de maior precisão. Então, observem, isso aqui é uma informação, diria o seguinte, a princípio desatualizada, tá? Isso aqui foi de algum tempo, mas serve como exemplo, né? Essas taxas aqui foram alteradas, mas não importa, o procedimento é o mesmo. Nós vamos trabalhar com dados ajustados, tá? Até vou também anotar aqui, de repente eu até mexo um pouco, porque acho que eu vou mexer um pouco, estão muito desatualizados aqui, está em torno de 2,5, aqui está em torno de 8, né?
aqui risco Brasil, aqui permanece, inflação permanece. Os títulos do governo é que caíram muito, né? E o retorno de mercado aqui está um pouco grande. Bom, mas não importa. Eu vou fornecer essas informações, eu vou tabelar para vocês, exceto o beta alavancado aqui, que é a cereja do bolo que vocês vão ter que calcular, tá? Justamente para aperfeiçoar essa taxa. Então, o que é FAI? Observem, tudo tabelado, exceto o beta alavancado. Olha a simplificação. Tá? Então, eu obtive a taxa aqui de 18,5. Então, aqui é apenas uma ilustração do cálculo da taxa de 18,5. De uma forma assim, em vez de mostrar em fórmula, como eu mostrei, tá? Eu mostrei numa tabela, só para ficar, até para acompanhar aqui o raciocínio do autor, que ele também está nos livros aqui. Então, eu boto a taxa livre de risco, eu explico cada uma delas, né? Aquilo que eu conversei com vocês verbalmente está escrito aqui. Retorno da carteira de mercado, prêmio pelo risco, a diferença, coeficiente beta, remuneração pelo risco da empresa, é quando eu influencio esse beta em cima do risco pago pelo prêmio de mercado. Ou seja, eu peguei essa fórmula aqui, na verdade eu segui o nosso autor do livro. Eu peguei essa fórmula aqui e coloquei numa forma talvez mais didática. Quem não gosta de fórmula, né? Para entender primeiramente, porque a gente vai usar a fórmula, é muito mais simplificado. E coloquei aqui todas as informações e expliquei, né? E aí obtive a mesma taxa, 18,5. Apenas ilustrativo aqui. Tá? Uma ilustração assim que eu peguei isso aqui há muito tempo atrás, para vocês verem como o que eu estou falando para vocês é o que é usado no mercado. Isso aqui é até antigo, né? Bastante antigo isso aqui. Mas olha só, quando o Banco Central, que é uma empresa pública, e quer captar dinheiro, ou seja, vamos chamar assim, vamos comparar o Banco Central com a empresa nossa, né? Quando o Banco Central precisa de dinheiro para atender os diversos setores da economia, educação, saúde, transporte, e o caixa lá, e o EBITDA dele, ou seja, o lucro operacional não tem recursos suficientes para bancar os setores da economia, ele precisa, que a gente chama de se financiar no mercado. Ou seja, ele emite um título e tenta vender no mercado. Então, que são, por exemplo, os títulos do Tesouro. Então eu pergunto, que chamado aí, conhecido nosso aí, títulos direto, né? Tesouro direto. Então, aí só que quem trabalha no Banco Central, quem tem que calcular qual é a taxa que eu devo oferecer para o mercado. Ou seja, eu vou captar dinheiro e vou ter que informar uma determinada taxa. E que taxa é essa? É uma taxa de longo prazo. É uma taxa que é muito parecida, e eles utilizam muito essa forma de cálculo. Claro que não é uma fórmula tão simples aqui. Aqui eles botaram, foi numa revista, acho que Veja, que eu peguei isso aqui, mas eu quero mostrar para vocês que eles, para o leitor, para o leigo, eles mostraram como é que ele determina mais ou menos a taxa de juros, né? Mais ou menos a taxa de juros, quando eles precisam captar dinheiro no mercado. Eles precisam determinar essa taxa de juros. Observem que, no fundo, eles estão botando aquelas variáveis principais. Inflação do Brasil anual, acrescento a inflação dos Estados Unidos e a taxa livre de mercado. Então, nesse tempo que eu peguei aqui, esse 6,5 eram os 650 pontos. Então, o Brasil já teve em situação muito pior. Agora ele está numa situação economicamente melhor. E aí chegaram mais ou menos. Então, ele quis o quê? Ele quis demonstrar mais ou menos a fórmula do CAPM, que, na verdade, eles calculam com muito mais variáveis, com muito mais precisão, né, do que a gente. Mas, para o leigo, o que acontece aqui? Ó? Juros dos Estados Unidos é aquela
é aquela base, é aquela informação internacional. Só que eu estou no Brasil. Eu não vou querer só 6%. Eu vou querer mais alguma coisa. Então, eu agrego a inflação. Mais 6%. E, além disso, mais o risco do Brasil. Tanto é que a minha base aqui de 6 passa para quê? Para 18,5. Ou seja, eu peguei a taxa de uma economia instável e adaptei ao Brasil. Em função de quê? De variáveis de risco. Né? E aí eu tenho uma taxa de 18,5. Então, esse 6 aqui é o risk-free, esse aqui é a inflação do Brasil, esse aqui é o beta. É o beta, é o risco país, é o alfa, aquela sigla, né? Alfa lá, alfa BR. Né? Sigla. Então, o que eu quero mostrar para vocês, primeiro, é que eu estou fazendo apenas uma analogia, que o que eu estou passando para vocês é uma coisa que é usada efetivamente no mercado. É óbvio que, dependendo do tamanho da empresa, a situação da empresa, é claro que há uma profundidade nessas taxas aí, né? Nessa profundidade, nesses cálculos aí. Mas, para que a gente entenda a importância do cálculo do custo de capital próprio, baseado no CAPM, é mais ou menos, isso aqui dá uma boa noção. Eu gosto de mostrar, acho que todo mundo entende isso aí, né? Bom, moral da história, para nós terminarmos isso aqui. Vamos terminar isso. O que aconteceu isso aqui? Aconteceu que a gente calculou os 9 e olha como é que eu cheguei aqui ao final da minha história. O QEL. Então, se eu investir dinheiro aqui nessa empresa, eu quero ser remunerado à base de 18,5. Né? Ou vou receber dividendos que retornem o equivalente a 18,5, que é o meu ganho, que são os meus juros. Né? Bom, feito esse cálculo, o que eu quero também, eu tendo essa informação, que se eu pegar dinheiro no banco, o custo para mim vai ser 9. Se eu buscar dinheiro de terceiros, de próprios, né, dos proprietários, for 18,5, a empresa como um todo, para trabalhar agora ela vai trabalhar. Ou seja, ela vai pegar esse dinheiro e vai investir na empresa, né, nos projetos que ela tem interesse. Esses projetos ela tem que remunerar alguma coisa em cima de 16,2. Por que isso aqui? Que é chamado VAC, aquela informação importante. Né? Custo médio ponderado de capital. Ou seja, qual que é o custo total da minha empresa? O custo total da minha empresa é a média ponderada de cada custo que eu pego, baseado nos valores pertinentes. Ou seja, aqui eu peguei 3.000 a 9% e aqui eu peguei 10.000 a 18,5%. Qual que é meu custo total? É a média ponderada que eu já disse para vocês como é que calcula. É 16,5%. Então, a partir daí, eu preciso dessa informação aqui para comparar com o retorno dos meus projetos que eu obtenho aqui. Ou seja, lembra do ROI, retorno sobre o investimento. Então, eu quero dizer que o retorno do meu investimento tem que ser, no mínimo, igual a isso aqui. Aí eu não tenho nem lucro nem prejuízo. Mas, obviamente, que a gente não vai querer. A gente vai querer alguma coisa, um custo bem mais evoluído do que esse, para valer a pena a minha aplicação financeira. Perfeito? Então, eu deixei também aqui para vocês uma fórmula. Que aqui é a fórmula oficial do custo médio ponderado de capital, matematicamente bem feito. Mas, eu como sou amigo de vocês, eu vou transformar esta fórmula mais sofisticada numa atividade mais prática, que é a mesma coisa. Então aqui é o somatório de vários elementos, começando no período 1, eu vou somar a multiplicação entre o peso, que no caso aqui é o valor financeiro, vezes a taxa de juros. Dividido pelo quê? Dividido pelo somatório de todos os pesos. Em outras palavras, aqui eu coloquei o valor financeiro, mas vamos traduzir isso aqui de uma maneira mais simples. Eu vou pegar o meu passivo oneroso, que é a fórmula que a gente usa para calcular a nossa média ponderada na academia, né?
nos bancos escolares. Eu vou pegar o meu passivo oneroso, que é 3.310, que está lá no balanço, vezes o QIL, vezes a taxa. Ô Alexandre, aqui, por exemplo, no intuito de sempre querer simplificar, sempre querer dar o mais simples para vocês e o maior entendimento, aqui eu poderia botar 0,09 ou, neste caso aqui, se eu botar a taxa como está, ele já vai me dar uma resposta direta. Tá? É claro que isso aqui é uma adaptação, né? O certo seria 0,09. Mas como eu colocando aqui para ficar mais fácil o entendimento, ele não altera o resultado, eu me arvorei, né, a colocar. Então vocês podem colocar ou a taxa direto ou como matematicamente diz. Mas como isso aqui é um cálculo de média ponderada, então fica fácil. Então eu vou pegar o passivo oneroso, que é o dinheiro que eu captei, vezes a taxa de capital de terceiros, né, após o imposto de renda 9, mais um outro peso, uma outra importância, o quanto eu captei de quê? De dinheiro para dos proprietários, né, dos sócios que botaram dentro da empresa, vezes a taxa que eu tenho que pagar para eles, dividido pelo passivo oneroso mais o patrimônio líquido, ou seja, pelos pesos. Né? Aquela velha história. Nota na primeira prova, 10, peso 1. Nota na segunda prova, 5, peso 2. Então, vocês observam que eu vou ter que multiplicar a nota vezes o peso e dividir pelo peso. Né? É feito matematicamente, tá certo? De forma científica, foi colocado. E aqui uma fórmula que a gente chama assim de tupiniquim, né? Que a gente faria praticamente que a gente faz na prática. Né? Eu procurando sempre simplificar, sempre utilizando a teoria e aplicando na prática. Então, este VAC aqui vai me dar esses 18,5, vai me dar esses 16,2. Se eu aplicar isso aqui na fórmula, vai dar os 16,5, ali como tá previsto. 16,2. Bom, esse slide aqui, né, é um resumo daquilo que eu conversei, colocando as taxas já prontas para vocês, né? As fórmulas, na verdade, as fórmulas. Como é que eu calculo o capital de terceiros? É utilizando essa fórmula. Como é que eu calculo o capital próprio? Utilizando essa fórmula. Como é que eu calculo o VAC? Utilizando essa fórmula. Quer dizer, então, é uma maneira simplificada de tentar ajudar vocês. Deixa eu fazer a frequência. Tá, isso aqui eu vou deixar para o nosso outro encontro, no próximo outro encontro. Então, o mais importante, depois tem só um finalzinho ali, que depois eu quero conversar com você, mas a gente conversa em função do adiantado da hora aí, a gente conversa depois. Mas o mais importante hoje, deixa eu fazer aqui o chamado. Pronto, já está feito. Então, o mais importante hoje foi que a gente viu como é que nós calculamos o custo de capital próprio. Perfeito? Então, era isso aqui. Então, eu coloquei à disposição também ali, ó, como é que eu calculo o custo de capital próprio. Eu deixei disponível ali aqueles exercícios acadêmicos, né, que tem ali o que eu peço, como eu calculei, o gabarito, que são modelos assim mais simples. E botei 2 exercícios que são reais para que vocês treinem o cálculo. Mais uma vez, né, estou à disposição para tirar dúvidas. Sugiro que não deixe acumular, porque vocês observem, é simples, no fundo é simples, né? É somar e diminuir, mas é um conjunto de pequenas informações que isso aí não deglutido ao longo do tempo, ela se torna um bolo complicado de uma só vez, um emaranhado de uma só vez. Perfeito, pessoal? Então, quinta-feira, nosso encontro vai ser bem reduzido, porque eu vou terminar de explicar esse capítulo,
Acho que tem mais uma ou dois slides. Vou dar um tempo para vocês aproveitarem, tirarem as suas dúvidas em qualquer momento que tiver de dúvida. E a partir daí, este capítulo vai acabar. Então nós temos para nossa avaliação, que está previsto para o dia 20, o capítulo 1, que é aquela parte teórica, o capítulo 2, que é o desempenho operacional e alavancagem financeira, e o capítulo 3. Então é bom que vocês vão exercitando através de exercícios que eu dou, tanto acadêmico real e tirando as dúvidas comigo. Então é esse conteúdo aí que a gente vai se preparar para o dia 20. Ok? Então, até quinta-feira e continuo à disposição para qualquer explicação, tá bom? Um abraço para vocês.